Medidas e avaliações. Então, na antiguidade, né, na pré-história, as medidas eram utilizadas mais para sobrevivência, não que nem a gente tem hoje, né, a pré-história. Na antiguidade, na Grécia, por exemplo, se utilizava muito para preparação física de jovens, por isso que eles gostavam de fazer teste. Então, a Índia, a Grécia, o Egito foram os primeiros, tá? Quando a gente vai para um marco histórico, as antropometrias começaram desde 1860 até 1890, né? Força desde 1880 até 1990 também. Cardio de 1900 a 1925, testes motor de 1900 a 1920, certo? Esporte e avaliação foram utilizados em 1920, conhecimento, saúde, a avaliação, né, em 1940 também, tá? Então, a antropometria é uma palavra que vem do grego, que é a medida do homem. A cineantropometria nada mais é do que medida do homem em movimento, que é uma palavra grega também, tá? Então, qual que é a importância disso, né? A gente entender a mensuração, o tamanho, a forma, a proporção do corpo, ajuda a entender sobre o crescimento e está relacionado tanto à educação física como à medicina, trabalho, né, o esporte também, tá? Antigamente a gente tinha um sistema de medida que era assim, por exemplo, uma polegada significava 1,54 centímetros, um palmo, 22,86 centímetros, um pé, 30,48 centímetros, tá bom? E hoje a gente tem já diferentes modos, né, de medir, avaliar e testar. Tanto é que teste, pessoal, é verificar o desempenho de alguém. Isso é um teste. Você vai usar uma bateria de teste. Medir é descrever esse fenômeno quantitativo. E avaliar é interpretar os dados, tanto quantitativo quanto qualitativo, tá? Então, tipos de medidas antropométricas, massa, estatura, dobras cutâneas, perímetros, né? Composição corporal seria a somatória, né, de todos esses dados. A gente tem tipos de avaliação também. Tem uma avaliação que é diagnóstica, que é para você saber os pontos fortes, fracos, né? Uma avaliação que ela é formativa, que é contínua, né, do processo de formação, e uma avaliação somativa, que é só a soma dos resultados que você quer saber, tá? Então a avaliação ela vai ter norma ou ela vai ter um critério de corte, um padrão de corte, tá? O bom teste ele vai ter que ter validade, que é o grau de precisão daquele teste, tá? E o erro entre ele. Reprodutibilidade, que é o que? A consistência entre várias medidas, né? Você reproduziu as medidas e ainda assim foram medidas que não deram tanta distância entre uma e a outra, tá? E também objetividade, tá? Que são testes feitos por diferentes pessoas, mas que trouxeram os resultados esperados, né? Então, tipos de validade que você vai ter. Validade lógica, né? Validade de conteúdo, né? Que é de comparação, de construto entre dois grupos, validade corrente, preditiva, né? E o erro que pode acontecer, tem erro sistemático, né? Que é o erro do instrumento, não está calibrado como deveria, ou erro aleatório, que é mais de um avaliador e aí os dados não batem direito, tá bom? Então, tudo isso é importante, tá? Então, a gente tem hoje o índice de massa corpórea, que é o IMC, que você conhece, tá? Uma coisa que a gente tem que saber a diferença. O diâmetro, quando a gente vai usar diâmetro, tá? É uma distância entre uma permanência óssea, um ponto anatômico, tá? Diâmetro, a gente pode fazer diâmetro biacromial, bicristal, bipicondilar, né? Do fêmur, bimaleolar, né? Entre outros também. Comprimento é de 2 pontos, né, que você pode usar um paquímetro também de um eixo longitudinal, tá? Do eixo longitudinal. O perímetro você pode fazer com fita, tá? O perímetro nada mais é do que perpendicular ao eixo longitudinal. Você pode usar as fitas para fazer perímetro de coxa, de braço, né? Você pode utilizar vários. As dobras, né, que a gente fala, vou fazer o teste BF, né? Dobras cutâneas. Body fat, né, que nada mais é do que gordura corporal. Daí você vai utilizar também ali o adipômetro, né, para fazer tricepital, dobras abdominal, axilar também, tá? Então, a composição do corpo, ela tem também 5 níveis: atômico, molecular, celular, sistema tecidual, certo? E corpo inteiro. Massa magra é diferente de massa magrizenta. A massa magra, ela é com água, minerais. A massa magrizenta, a gente quer saber o peso, mas sem ausência de gordura, né? Então isso é importante. E no final o livro também traz vários testes que você pode fazer, né? Teste cardiorrespiratório, para questão de oxigênio, força também, né? Resistência, né? Resistência à contração repetida de algum movimento sem gerar fadiga, flexibilidade, que é mover alguma articulação, né? Potência também, que é um esforço mecânico que você vai utilizar, equilíbrio, agilidade, que são trocas rápidas que você pode fazer também, coordenação e velocidade também. Então, e a unidade 3 é mais de teste que você deve ter feito com a turma aí também, tá bom?